Meus irmãos, Deus fala através do mundo o mundo que Ele criou, e Ele fala principalmente por causa da grandeza da sua obra, do esplendor da sua obra, da perfeição da sua obra. Toda obra de arte, né, precisa de um artista. É muito estranho alguém olhar para uma obra de arte e dizer, ela surgiu do nada, ela surgiu do acaso, ela não tem um autor, ela simplesmente existe, mas não tem uma explicação lógica de dizer alguém criou. Ela existe por uma série de fatores, coincidências, né? E ela está aí, mas não tem um criador. É muito difícil crer nisso. É muito difícil acreditar que uma perfeita obra de arte não tenha por trás dela um criador que a planejou e que a realizou. É por isso que a vida de um ateu é muito difícil. É muito difícil ser um ateu. Nós precisamos reconhecer o esforço que os homens fazem para serem ateus. Um terrível esforço. Porque eles precisam negar todas as evidências. Eles precisam lutar contra o óbvio. Lutar contra o que é claro para todos. Que a existência de um mundo tão grande, tão complexo, tão bem organizado, pressupõe a existência de um Criador com uma grande capacidade para poder criar, para poder organizar, para poder fazer isso funcionar do modo como funciona. Dizer que, não, tudo isso que existe, todas essas galáxias, todas essas estrelas infindáveis, todos esses milhões de sóis, né, que se espalham por esse universo todo, são apenas fruto de uma impessoalidade, de um acaso que não tem propósito de origem nem de fim, simplesmente existe. É uma dose gigantesca de fé. Por isso que a incredulidade, no fundo, não passa de fé. É crer, de alguma maneira, numa negação. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, ele precisa fazer um grande esforço para convencer a si mesmo. Ele precisa pregar para si mesmo, ele precisa proclamar para si mesmo, dizer para si mesmo, olha, coração, não acredita em Deus. Não creia em Deus. Diz o insensato no seu coração, Deus não existe. E curiosamente, quando ele diz Deus não existe, ele está dizendo Deus, citando a palavra, usando o termo. Portanto, ele está afirmando para poder negar. Antes de poder negar, é preciso afirmar. O natural é a afirmação. O não natural é a negação. Deus fala, meus irmãos, através dessa grande obra de arte que Ele mesmo fez, que Ele modelou com as suas mãos. Mas Deus